de Paulo Setúbal, A Marquesa de Santos, capítulo 24, Uma aventura do Chalaça. Mirando-se ao espelho do toucador, o Chalaça dava o último retoque ao nó do plastron. Nisto, alguém empurrou a porta. Era João Pinto da Rocha. Francisco Gomes, em frente ao espelho, perguntou tranquilamente ao amigo: "Então, João Pinto, tudo pronto?" "Tudo. Amanhã, às 7 horas, rigorosamente, o banquete será servido." "Veja lá a sua responsabilidade, João Pinto. Não se esqueça de que este é o primeiro banquete que se dá no Paço depois da morte da Imperatriz. Veja, portanto, o que você vai nos apresentar." "Não tenha medo, Chalaça! Vai ser um banquete de arromba! Coisa linda, você verá." João Pinto sentou-se num canapé e pôs-se a tagarelar. "A vinda da Marquesa ao banquete é que está escandalizando a toda a gente. Ninguém quer acreditar. Foi uma bomba, e com razão. Afinal de contas, o senhor Dom Pedro, depois que enviuvou, é apontado como modelo, como o homem mais morigerado da corte. Vive a vida de um recluso. Passa a maior parte do tempo na fazenda de Santa Cruz. Todo mundo, diante disso, está convencido de que o senhor Dom Pedro acabou de vez com seus velhos amores. Vai agora, na primeira festa que há, a dama principalmente convidada é logo a senhora Marquesa de Santos. Ora, isso é francamente coisa de espantar." "É isso mesmo", exclamou o Chalaça. "É coisa de espantar. Mas que quer você? Dom Pedro é o temperamento mais extraordinário que existe. O homem mais ilógico do mundo. Ao ver aqueles modos reconcentrados, aquele isolamento, aquele luto, toda a gente, não há dúvida, toda a gente acredita que Sua Majestade mudou inteiramente de vida. Toda a gente." "Pois bem", continuou o Chalaça, "a verdade, nua e crua, é esta. Todas as noites, embuçado na sua capa negra, o senhor Dom Pedro lá vai, muitas escondidas, esquecer a sua viuvez nos braços da Domitila." "Que você está dizendo, Chalaça?" "Nos braços da Domitila." "Será possível?" fez João Pinto, arregalando os olhos. "É o que lhe conto, meu amigo, e não arregale assim os olhos, é pura verdade. E o mais engraçado", comentou o Chalaça, a piscar os olhos muito ridicularizante, "o mais engraçado é que Dom Pedro leva o seu mistério a ponto de esconder essa farsa até de mim." "Até de você?" "Até de mim. Eu, naturalmente, finjo que não sei e desempenho com habilidade o meu papel de ingênuo. Sou como toda a gente. Acredito piamente na estranha reviravolta de Dom Pedro, isto é, nas suas atuais virtudes de viúva inconsolável." E, rindo-se, "Digo mais, acredito piamente isso, como todo mundo, que o senhor Dom Pedro anda louco por se casar com a princesa da Europa."
Bem, atalhou vivamente o João Pinto. Bem, Chalaça, agora vamos falar sério. Diga-me com franqueza, que tal esse casamento? Sai ou não sai? Sei lá. A perguntar ao Barbacena. O Barbacena é quem está incumbido de arranjar a noiva. O Barbacena é agora o homem do dia. Realmente, exclamou João Pinto. Como esse Barbacena tem estrela, é assombroso. E dizer-se que este homem, depois da derrota de Ituzaingó, ainda está nas boas graças do imperador? Cáspite! Que quer você? Retorquiu o Chalaça filosófico. O mundo foi sempre assim. Mais vale cair em graça do que ser engraçado. Este Barbacena é um caso típico. Dom Pedro tem paixão pelo homem. Tudo para Dom Pedro é o Barbacena. É só o Barbacena. E que se há de fazer? Dom Pedro acha que o Caldeira Brand é um gênio. E não há quem o demova disso. Depois da derrota de Ituzaingó, o senhor Dom Pedro ainda recebe o Barbacena de braços abertos. É inacreditável e não fica aí. Faz mais. Manda o homenzinho para a Europa à cata de noiva. Não pode haver missão mais importante. E Caldeira Brand lá está, com carta branca, para tudo, cheio de honrarias, a brilhar nas cortes. Brilhar nas cortes é coisa de menor importância. O homem que brilha à vontade, o principal é que ele arranja a noiva. Não arranja coisa nenhuma. É um sujeito incapaz, você verá o fracasso. Aliás, até agora a coisa por lá tem andado péssima. E, com um piscar de olhos, não há jeito de se fisgar uma noiva para Dom Pedro. Verdade? Imagine você que 2 princesas já foram pedidas. Uma de Turim, outra da Baviera. E as 2, meu amigo, as 2 disseram não. De forma que... atalhou João Pinto. De forma que... concluiu o Chalaça. O nosso imperador já levou 2 tábuas. 2, meu amigo. E ambos, ante a ideia das tábuas, soltaram uma gargalhada. Mas afinal, volveu João Pinto, você, que pensa de tudo isto? Vamos lá, Chalaça, francamente, o imperador casa ou não casa? Casa. Isso, não há dúvida, casa. Mas... e aqui, com uma voz muito baixa, muito intencional, o Chalaça cochichou em segredo. Mas casa aqui, no Brasil, casa por capricho, casa por maluquice, você verá, é só um pouquinho mais de força e a bomba estoura. Você está doido, Chalaça? O tempo dirá, João Pinto, o tempo dirá. E o Chalaça virou-se de novo para o espelho. Compôs a flor da botoeira. Borrifou-se de água de cheiro. E depois de puxar com um repelão os punhos engomados da camisa... bem, João Pinto, basta de tagarelice. Adeus. Até amanhã. Eu vou-me à casa da Marquesa. Vou visitar a deusa. E apertando vigorosamente a mão do amigo. Veja lá o banquete de amanhã, hein? Nada de fiasco, não me vá sair, ó João Pinto, o novo Barbacena. E partiu
alegremente. Ao descer, porém, as escadarias da quinta, o Chalaça topou com o Moraizinho. A senhora Marquesa de Santos, depois daquela famosa noite de tropelias, conseguiu colocar o tenente no paço a serviço de Sua Majestade. O Chalaça, parando, estendeu a mão ao agraciado. Você já sabe que amanhã há banquete no paço? Já sei, Chalaça. E você sabe que é um homem feliz como os Lobatos? Já sabe que tem o seu talher à mesa? Já sei, e estou honradíssimo. Pois então, meu caro tenente, é só envergar a fatiota de gala e comparecer faiscante. Até amanhã. Com um gesto amável, sorrindo, o Chalaça despediu-se do moço e desceu as escadarias do paço a caminho do palacete da Rua Nova. Fora, atravessando o Parque Umbroso da Quinta, o Chalaça ia radioso, festivo, a assobiar brejeiramente uma solfa gaiata. Que alegria cantante e linda sonorizava o peito do truão! Havia um pássaro de ouro a gorjear-lhe na gaiola da alma. O Chalaça, depois da cena do Moraizinho, transmudara-se radicalmente. Tornara-se o grande cortejador da senhora Marquesa. Raro o dia em que o valido não surgia no palacete da dona Domitila. Aparecia sempre com uma lembrançazinha, qualquer coisa graciosa, um mimo. Aquela assiduidade junto à bela favorita, aquele empenho em lhe ser agradável, o esforço que punha em cativá-la com as mais finas gentilezas, revelavam, até certo ponto, intenções alarmantes, comprometedoras. E a endiabrada Marquesa, muito fina e muito astuta, recebia, com polida complacência, esse cortejar velado. Aquele tipo lhe era indispensável. O íntimo de Dom Pedro, o famoso e adulado confidente, podia prestar os mais decididos serviços aos planos da grande ambiciosa. Por isso, naquela bonita noite de verão, noite romântica de luar, foi com um sorriso encantador que a senhora Marquesa de Santos acolheu o perfumado amigo do imperador. Seja sempre bem-vindo, meu caro Chalaça. Deus a salve-guarde, senhora Marquesa. Brejeira, a irradiar graças e feitiços, Dona Domitila começou risonhamente. Recebi ontem com as rosas o convite para o banquete e nem sei o que mais devo agradecer, se o convite, se as rosas. Ó, senhora Marquesa, as rosas. Lindas, lá estão na jarra do meu toucador. É pena que emurcheçam tão breve. Se não, meu caro Chalaça, havia de me florir com elas para ir ao banquete. A senhora Marquesa não precisa florir-se, atalhou o Chalaça madrigalesco. Vossa Excelência, mesmo sem uma flor, será fatalmente a primavera da festa. Sempre caçoísta, tornou Dona Domitila com um sorriso.
sempre a dizer chalaças e tomando bruscamente um ar de desconsolo. Primavera, pobre primavera, uma primavera que escandaliza as festas em que vai. Não é verdade, chalaça? Escandalizar, senhora Marquesa, escandalizar propriamente não escandaliza. O povo anda aí a comentar, de fato, o convite feito, Vossa Excelência. Mas o povo é sempre o mesmo linguarudo, comenta tudo e todos. É não dar trela nem ouvidos a esse velho maledicente. Mas há realmente muito comentário? Muito. Um comentário enorme, respondeu o Chalaça. Foi um choque. Mas por que, Chalaça? Por quê? Qual a razão para tanto alarma? O Chalaça sorriu. E Melífluo, com a sua voz açucarada, explicou ingenuamente a dona Domitila aquilo que a Paulista já estava cansada de saber. É que todo mundo está convencido que houve completo rompimento entre Vossa Excelência e Sua Majestade. Ora, veja, que tolice! Aparteou a Marquesa. Não houve rompimento algum. Tudo é pura invencionice. O imperador, depois que enviuvou, anda muito recluso. Não recebe ninguém, nem a mim. Mas isso não significa que sejamos inimigos, longe disso. Pois olhe, senhora Marquesa, continuou o valido. Eu, que sou íntimo do Paço, eu também julguei que Vossa Excelência estivesse arrufada com o imperador. Eu? Que ideia! E por quê? O Chalaça ergueu-se, aprumou-se, consertou o nó do plastron e, maldoso, com o seu sorrisozinho diabólico, murmurou: é que Sua Majestade ultimamente anda fazendo certas visitas noturnas bastante enigmáticas. Dona Domitila encarou no valido com surpresa. Aquilo era uma revelação grave. Sua Majestade anda a fazer visitas noturnas? Afianço a Vossa Excelência, exclamou o Chalaça, positivo, firme. Digo mais, a pessoa que Dom Pedro visita é pessoa muito conhecida de Vossa Excelência. Dona Domitila não pôde dominar-se. Chalaça, meu bom Chalaça, deixe-se de gracejos. Vamos lá, diga a verdade. É certo que você acaba de revelar? Se é certo, ó senhora Marquesa. Diante do espanto da favorita, o Chalaça brutalmente contou-lhe tudo. Vossa Excelência quer ter a certeza? Pois é muito fácil. Mande rondar a casa da senhora baronesa de Sorocaba. A casa da baronesa? Da minha irmã? Exatamente, da irmã de Vossa Excelência. A Marquesa ouviu, sucumbida. Aquilo era inacreditável, era hediondo. Mas o Chalaça,
O hábil trapaceiro veio logo com as mãos de veludo fechar a dolorosa ferida que abrira com tão funda punhalada. Mas não se magoe, senhora Marquesa, nem se entristeça por tão pouco. Essas aventurazinhas de Dom Pedro são bagatelas à toa, coisas sem mais-valia. A grande aventura, a aventura séria, a definitiva, essa, senhora Dona Domitila, essa o senhor Dom Pedro não fará com a baronesa de Sorocaba? Fará com a Marquesa de Santos? Comigo? Com Vossa Excelência. E olhando-a bem nos olhos, frente a frente, o Chalaça perguntou abruptamente: por que Vossa Excelência não se casa com o imperador? Sim, senhora Marquesa, Vossa Excelência, essa sim que é a grande aventura. Você está zombando, Chalaça, interrompeu Dona Domitila lisonjeada. Isso é pilhéria sua. Ora, veja lá, quem sou eu para pensar nesse casamento? Você está zombando. Não, senhora, fala sério, muito a sério. E digo-lhe mais, senhora Marquesa, Vossa Excelência tem a faca e o queijo na mão, é só querer. Dona Domitila sorria. Aquilo era o seu desejo mais torturante, o sonho que a embalava noite e dia, a mais alta, a mais ferrotoante ambição de sua existência. Casar-se com Dom Pedro? Ser a imperatriz? Ser a mulher suprema? Dona Domitila fitou com olhos lampejantes o seu terrível amigo. Vamos lá, Chalaça, não graceje. Falemos com calma. Responda-me lealmente. Você acha viável esse casamento? Vamos, diga tudo o que pensa, seja meu amigo, ajude-me a raciocinar. O Chalaça chegou-se rente à favorita e, sereno, com segurança e lógica, aquela alma endemoninhada começou a dizer o que pensava. O imperador precisa casar-se, isto é indiscutível. E o Caldeira Brant já está lá por Londres à cata da noiva. Mas aquilo vai ser uma complicação dos diabos. Por quê? Não é coisa simples, não, fisgar uma noiva para Dom Pedro. Ao contrário, é tarefa muito melindrosa. Aquelas princesinhas da Europa não querem saber da América. Isto por aqui é um fim de mundo, é um desterro. E, além do mais, pelos gabinetes de lá já se espalhou a notícia de que há, no Rio, uma senhora muito perigosa por quem Dom Pedro faz todas as maluquices do mundo. Dona Domitila sorria. Não sorria não, senhora Marquesa, não sorria. A verdade é esta. O espantalho das cortes da Europa é a senhora Marquesa de Santos. Dom Pedro já teve 2 desilusões, e 2 desilusões bem amargas. Na terceira, como Vossa Excelência já está vendo aqui, Dom Pedro explode.
E explode, grita e manda tudo às favas e faz um estardalhaço dos diabos. Ora! Aqui o Chalaça parou. Aquele seu velho sorrisozinho diabólico, espicaçante, aflorou-lhe subitamente ao lábio. Ora, nesse momento, na ocasião oportuna, é só alguém, um íntimo, um amigo de todos os dias a soprar a ideia. É instigar o imperador e dar um empurrãozinho. Zás, nó cego! Dona Domitila ouvia embalada. Um clarão de júbilo incendiava-lhe as pupilas. O Chalaça dizia a pura verdade, nada mais certo do que aquilo que ele dizia. Dona Domitila tomou as mãos do valido e, com alacridade, e esse íntimo, esse amigo privado, esse que irá instigar o imperador, esse será você, meu Chalaça, será você, meu querido amigo, meu grande amigo, não é verdade? Naturalmente, senhora Marquesa, dizia o truão, alagado de contentamento. Naturalmente. Nisto, fitando a favorita com olhar súplice, e que hei eu de merecer, senhora Marquesa, por essa dedicação, a Marquesa encarou. Que estranha fisionomia do Chalaça! Que havia nela de tão esquisito? Dona Domitila, surpresa, recuou um pouco. Mas logo, com um sorriso, blandiciosa e grata, você terá todas as recompensas, Chalaça, tudo que você quiser, tudo. Você será marquês, afianço que você será marquês e ministro, primeiro-ministro do império, hein, Chalaça? Você, com o espadim dourado, a presidir o conselho. Ou então, se você preferir, será embaixador. Embaixador em Paris. Que me diz, Chalaça? Olhe só para isto. O senhor Marquês Gomes da Silva é o nosso embaixador em Paris. Que tal? Não, senhora Marquesa, eu não quero nada disso. Dona Domitila olhou-o com espanto. Mas, então, que quer você, Chalaça? O Chalaça não respondeu. Estava confuso. Um embaraço estranho tolhia-o. Mas então, que quer você, Chalaça? E o Chalaça, aquele tagarela, aquele que não tinha papas na língua, sentiu-se ali, perreado, mudo. Vamos, Chalaça, que é que você deseja? Vamos, eu farei tudo o que você quiser, tudo. Tudo? Tudo. Havia na voz da favorita tal expressão, tal firmeza, que o truão se ergueu de brusco e, desabafando o que lhe ia na alma, jorraram-lhe estas palavras como labaredas. Não, senhora Domitila, não. Eu não quero honras nem posições.
a minha ambição, a minha ânsia, o meu desejo mais louco, desejo que me acompanha dia e noite, é unicamente... Não, senhora Marquesa, Vossa Excelência não me acredita. Não pode acreditar, mas que hei de fazer? É a minha loucura! A minha loucura! Eis que, tomado de súbito atrevimento, o Chalaça enlaça violentamente a senhora Marquesa de Santos e, buscando-lhe os lábios, num ímpeto de selvagem, brada como um louco: é que eu a quero, senhora Marquesa, é que eu a quero, eu a quero! Cego naquele desvario, o valido, com a alma desordenada, tenta colar os lábios queimantes, lábios que ardiam em febre, à boca úmida e vermelha da favorita. Dona Domitila, espavorida, debate-se com fúria. Ah, miserável! Miserável! O Chalaça, diante da resistência, tenta derrubá-la sobre o canapé de veludo. Agarra-a com rudeza. Arrede-se! Grita a Marquesa, bracejando. Arrede-se, atrevido! Com todas as forças dos seus pulmões, num uivo de cólera, a favorita brada pelo criado. Francisco Gomes, caindo em si, afasta-se rápido. O criado aparece. Vossa Excelência chamou? Mande atrelar a sege, é para levar o senhor comendador. O criado parte. Dona Domitila, pálida e esgazeada, os seios arfantes, vira-se com grande sobranceria para o atrevido. Queira retirar-se? O Chalaça fita com um olhar de ódio. Todo ele, agora, é amor próprio ferido. Surda cólera espumeja dentro daquela alma despeitada. E, num assomo teatral, Vossa Excelência acaba de perder a coroa do Brasil. Não seja pretensioso, atalha Dona Domitila com orgulho. Eu acabo, neste momento, de conhecer o homem mais indigno da corte. Engana-se, Vossa Excelência. Neste momento, acaba de conhecer o seu inimigo mais rancoroso. E por isso, senhora Marquesa, eu juro-lhe, e juro-lhe pela minha honra, que Vossa Excelência há de se arrepender. Veremos. O criado entra e, perfilado, seco, da porta do gabinete, a sege está atrelada. O Chalaça, então, com vasta reverência, um pérfido sorriso no lábio, curva-se gentilmente diante da Marquesa e despede-se com o mais fidalgo cavalheirismo. Até amanhã no banquete, senhora Marquesa. E saiu com o coração apunhalado. Se
Se você gostou desse áudio, deixe seu like, compartilhe, deixe também seu comentário e se inscreva no canal, ativando o sininho para ser avisado dos próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima!